Bom, gente, eu tinha ficado de gravar aula para vocês sobre a concentração das soluções. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, ó, o que é uma concentração? O que é a concentração? Concentração é uma relação, tá? Uma relação entre massa, entre volumes, entre número de mols, certo? Então vejam o seguinte, ó, essas relações aqui, ó, podem ser feitas de várias formas. Mas antes disso, vamos fazer uma identificação que a maioria dos livros traz. Então, eu vou identificar também para vocês. Se bem que na hora de fazer a questão, isso aqui é irrelevante. Mas como os livros trazem, então vou colocar para vocês. Ó. Por exemplo, quando aparece o número 1 do latim da letra, M1, por exemplo. Então, nós estamos nos referindo ao soluto. Essa aqui, por exemplo, é a massa do soluto. Soluto é a substância que nós vamos colocar na água para dissolver, tá? M2. M2 é a massa do solvente. No caso de uma solução aquosa, é a massa da água, certo? E quando não vai letra nenhuma, ou desculpe, número nenhum, só a letra, por exemplo, M, então aí vocês têm a massa da solução toda, ó, da solução. Essa massa da solução, obviamente, ela corresponde à soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? Então, só para explicar para vocês o que significam esses numerozinhos aí que vocês vão encontrar no livro, né? Se fosse volume, nós teríamos assim, ó, V1, vou botar aqui, ó volume do soluto, V2, volume do solvente, e V, o volume de toda a solução. A soma de V1 é V2. Tá, mas antes da gente falar das concentrações, nós temos que aprender uma coisa muito importante, que são as unidades que o exercício vai colocar para nós, tá? Então, primeiro vamos falar da unidade de massa. Então, vamos começar por ela, tá? Bom, essas unidades de massa, elas vão apresentar alguns detalhezinhos que são muito importantes. Então, vamos colocar aqui, ó, massa, ok? E as suas unidades. Bom, na prova pode vir em gramas, em quilogramas, miligramas, certo? Microgramas, né? Uma unidade muito pequena, que é usada quando a gente está trabalhando, por exemplo, com medicamento. E ainda a tonelada, certo? Vou escrever direitinho a tonelada aqui, tá? Então, vamos lá. O Enem, por exemplo, já tem várias questões que trabalharam em toneladas. Nós vamos chamar só por T, T minúsculo, tá legal? Bom, então temos que saber fazer a relação entre elas. Então vamos começar da maior, que é a tonelada, para menor, que é o micrograma. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma tonelada equivale a 1000 gramas. Mentira minha. 1000 quilogramas. Isso é uma tonelada. 1000 quilogramas. Se eu tenho 1 quilograma, eu vou encontrar lá dentro 1000 gramas. Tá? Se eu tenho 1 grama,
Eu vou encontrar 1000 miligramas. E se eu tenho 1 miligrama, vamos encontrar 1000 microgramas. Certo? Bom, aí depois, né, a gente pode fazer uma regrinha de 3 para chegar na unidade que a gente quer, né? Bom, mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esse 1000 e vamos colocar em potência, né? Então aqui vocês vão ter 1 tonelada, 10 na 3 quilogramas. 1 quilograma, 10 na 3 gramas. 1 grama, 10 na 3 miligramas. E uma miligrama, 10 na 3 microgramas, tá? Ó, quem tem dificuldade em trabalhar com potências, né? Porque normalmente eles pedem a resposta em notação científica, certo? Então, pede ajuda pro pessoal da matemática, né? Tem que pedir ajuda para eles, para saber dominar bem essas transformações. Então, olhem só. Vamos supor que eu tenha 1 tonelada, ok? E o problema está pedindo a resposta em gramas. Como é que eu faço isso? Fácil, fácil, ó. Vai partir lá da tonelada, daqui, certo? E vai somando as potências. Quer ver, ó? Até chegar no grama. Então, vejam. 10 na 3. Ó, cheguei no grama agora, ó. 10 na 3. 3 mais 3, 6. Então, 1 tonelada dá 10 na 6 gramas. 1 milhão de gramas. Tá ok? Tá? Agora, se o processo fosse inverso, vocês têm 1 grama e querem saber a quantas toneladas isso aí corresponde. É só inverter o sinal. Ó. É 10 na menos 6 toneladas. Tá? Vamos fazer mais. Tá? O problema veio em quilogramas. Me disseram assim, ó, eu tenho 1 quilograma. Aí eu quero saber assim, ó, quantos microgramas corresponde a 1 quilograma. Então vamos lá. Ó, o quilo está aqui, ó, certo? Então aí vocês vão descer somando. Vou pegar a borrachinha aqui. Vamos tirar esse aqui. Ah, tirei 3 também. Aqui eu já vou consertar. Tá? Então 10 na 3 quilogramas. E aqui 10 na 3 gramas. Ok? Então vamos lá. Ó, eu tenho 1 quilo. Então estou aqui, ó. Eu tenho 1 quilo. E quero saber quantos microgramas corresponde. O micrograma está aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Ó, partam aqui de 1 quilo, ó. 3, 6, 9. Então 1 quilo tem 10 na 9 microgramas. 1 micrograma, vou inverter agora, tem 10 na menos 9 quilogramas. Certo? Tá? Então você tem que treinar isso aqui, ó. Porque às vezes a questão depende da unidade. Né? Eles dão numa unidade e pedem a resposta em outra unidade. Muito importante que vocês saibam se virar aqui com essas unidades, tá? Bom, agora vamos ver a unidade de volume. Deixa eu apagar aqui. Vamos para volume.
Dá uma apagadinha. Bom, no volume, olha só. Aí vão aparecer algumas unidades que vocês trabalharam muito pouco, trabalharam pouquíssimo isso aí, por exemplo, no colégio, né? Vamos ver que unidades são essas. Então, agora é o volume. Ó, o volume pode aparecer em prova, nas questões, assim, ó, em mililitro, litro, centímetro cúbico, decímetro cúbico, tá? Ou ainda em metro cúbico. Vamos ver qual é a relação? Bom, a que mais nós usamos nas questões, né, é mililitro e litro. Então, vamos ver a relação, ó. 1 litro equivale a quanto? 10 na 3, né? 1000, ó. 1000 mililitros. Aí você tem 1 litro. 1 litro são 1000 mililitros. Tá certo? Bom, aqui já posso dar uma dica para vocês que é o seguinte, ó. Normalmente, tá, a questão vem em mililitro e eles pedem a resposta em litro. Então vamos fazer o contrário agora? Ó, 1 mililitro é só inverter o sinal, ó. É 10 na menos 3 litros. 0,001 litro. Tá? E aí eu estou dizendo assim para vocês. Normalmente vem em mililitro e eles querem em litro. Então, gente, né, por exemplo, ó, colocaram lá para vocês assim, ó, 250 mililitros. E você tem que passar isso aqui para litro. É uma barbada, gente. Basta dividir por 1000. E aí vocês vão ter um valor em litros, ó, 0,25 litros. Só dividam por 1000. Vocês vão conseguir passar isso aí para litro. Tá certo? Ou façam a regrinha de 3, né? Pode fazer assim, ó. Ou mata lá assim, ó. 1 litro são 1000 mililitros. Vou escrever 1000 mesmo, ó. 1000 mililitros, ok? 250 mililitros dá X litros. Vejam, vai ficar, né? Resolvendo a regrinha de 3, vai ficar igual, ó. 250 dividido por 1000. Tá? Mas é só lembrar que para ganhar tempo, né, na prova, certo? Se eu tenho mililitro, eu divido por 1000 e eu vou ter em litros. Tá certo? Tá. Outra relação. Então, fechamos essa aqui. Ó, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. 1 mililitro e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa. Ó, para você entender o que é 1 centímetro cúbico, é como se nós tivéssemos assim, ó, uma caixinha. E essa caixinha tem, ó, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade. Tá? Eu sempre comparo 1 centímetro cúbico a um dado. Dado é aqueles dados de jogar, né? Um dadinho. Se eu pegar um dado, vamos supor, e deixar ele oco, se eu colocar lá dentro, ó, 1 mililitro, tá? Eu vou ter 1 centímetro cúbico de água lá dentro. Tá? Então, 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Óbvio que aí vem as outras relações, né?
Ah, e 1 litro. Bom, 1 litro aqui em cima, ó, não era igual a 1000 mililitros? Então, 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Estão entendendo até aí? Ou pode vir em decímetro cúbico, tá certo? Então, vou fechar essa relação aqui. E aí também é uma relação fácil, ó. Quanto é que vale um decímetro cúbico? 1 litro. Se eu tenho 1 litro, eu tenho 1 decímetro cúbico de líquido, certo? E aí também posso fazer assim, ó. Eu tenho 1 metro cúbico. Imagina uma caixa que tenha 1000 metros de largura. Ah, desculpa. Uma caixa que tenha 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade. Tá? Uma caixa grande, né? Quase uma caixa d'água. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Certo? Então, vocês têm que dominar isso aqui. Certo? Não adianta a gente avançar coisas dentro da matéria se vai ficar para trás numa coisa que a gente não consegue fazer. E nós vamos ter que fazer nas questões. Tá ok? Bom, então agora vamos falar de concentração. Agora já dá para a gente falar na concentração, tá? Bom, quem ficou em dúvida, por favor, né? Na próxima aula, abra o áudio e pergunte. Olha, eu não entendi aquela transformação ali, assim, assado. Certo? Vamos combinar. Não vamos ficar com dúvida. Com vergonha de perguntar. Alguns têm vergonha de perguntar, né? O que que o meu vizinho vai pensar? Ah, ele que pensa o que bem entender, né? Se eu tenho dúvida, eu tenho que tirar essa dúvida. Muito bem. Então agora sim, agora vamos falar só da concentração. Como eu estava dizendo para vocês, concentração, meninos e meninas, concentração é relação, tá certo? Então vamos criar uma coisa bem prática. Assim, ó, vocês estão no laboratório, tá? Vocês estão lá no laboratório. E aí, o cara pediu lá, o professor técnico, nasceu, pediu para vocês assim, ó, prepare uma solução e rotula essa solução. Põe um rótulo na solução. Porque na próxima aula, isso é o cara falando, na próxima aula, quem entrar aqui vai ter que saber como é que foi preparada essa solução. Tá? Então vamos lá. Ah, e ele disse assim: ah, pega o sal ali, faz uma solução de cloreto de sódio. Muito bem. Então, aí vocês vão pegar lá, né? Vamos supor, vocês pegaram 10 gramas de sal, NaCl, e jogaram aqui para dentro do recipiente, tá? Ficou lá no fundinho, aqueles 10 gramas de sal. E aí, né, vocês começaram a jogar água lá para dentro, certo? Vamos fazer a água rosinha. Ó, começaram a colocar água aqui dentro. Até atingir 1 litro, tá? Vocês jogaram água aqui, ó, dissolveram o sal, tá? Dissolveram o sal. E agora vocês têm que rotular a solução. Botar um rótulo, porque a próxima pessoa que vai entrar, e vocês não vão estar lá no laboratório, vai querer saber como é que tu preparou para poder usar, né? Qual é a concentração. Só que aqui tem um detalhe, né? Isso aqui é exatas, né? Não é a humanas. O pessoal da humanas faria uma redação, nada contra. Eu adoro a humanas também, né? Mas faria assim, ó.
Aos tantos dias do mês de julho, né, numa tarde chuvosa, eu entrei no laboratório, né, pesei 10 gramas de sal, adicionei água até 1 litro. Bom, isso aí é uma redação, né? Não, nós temos que ser diretos, certo? Então, vejam, vamos lembrar, coloquei 1 litro de água. E aí a gente começa a falar agora em concentração. Quer ver? No rótulo, o que vai aparecer? Isso aqui, ó. Olha só, vocês pegaram 10 gramas, sempre identificando a substância, né? De NaCl, e colocaram em 1 litro. Portanto, né, o próximo que entrar vai ler isso aqui, ó. Que aquela solução tem 10 gramas por litro de NaCl. 10 gramas por litro. E isto é uma concentração. E esta concentração, ó, que é identificada em gramas por litro ou gramas por mililitro, pode variar ali, ó, por isso que eu disse para vocês treinarem bem as unidades. Grama por centímetro cúbico. O quilo não se usa nesse tipo de concentração, é muito raro. Tá? Então vejam, grama por litro, grama por mililitro, grama por centímetro cúbico, isso é um tipo de concentração. A gente chama assim, ó, concentração comum. Eu vou colocar como símbolo CC, tá? E como é que nós calculamos? Simplesmente eu peguei a massa do soluto, que são os 10 gramas, né? A massa do soluto, e dividi pelo volume da solução. E aí já temos a primeira fórmula. Concentração comum é igual massa absoluta, ó, M1. Lembra lá do início da aula? O soluto é identificado pelo número 1. M1 sobre V. Né? E aqui nós já temos a primeira formulazinha para calcular a concentração. Certo? Estão entendendo como é que funciona? Ah, mas eu vou ter que decorar a fórmula, Paulo. Ah, meu Deus do céu. Olha, gente. Tá? Nós vamos prestar uma prova, nós vamos fazer uma prova, né? Se eu não souber, eu vou errar, então. Tá? Claro que tem que memorizar. O detalhe é o seguinte, ó, que muitas vezes em prova, a gente consegue deduzir a fórmula pela unidade. Quer ver? Vou puxar essa aqui para cá de novo. Tá? Tu estava lá trabalhando e o cara perguntou assim, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução. Vejam, calcule a concentração em gramas por litro. E imediatamente, se eles derem a unidade para nós, ó, grama, ó, o cara não vai confundir, né? É unidade de massa. Litro é unidade de volume. Olha a fórmula aparecendo, ó. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Viram? Mais tarde, por exemplo, acho que já na próxima aula, nós vamos trabalhar, por exemplo, com uma concentração que é assim, ó, em mols por litro, certo? Só deixa eu explicar para vocês. Nessa aí não estou explicando ainda, tá? Só exemplificando como, a partir da unidade, a gente consegue deduzir a fórmula. Mols é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Vocês sabem que essa concentração? Esta aqui é a concentração molar. Como é que eu deduzi a fórmula? Pela unidade. Ó. Mols é o número de mols da substância. Litro é o volume. Tá? Então,
É assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar sempre procurando, ó, olhar a unidade, porque pela unidade eu consigo, muitas vezes, deduzir a fórmula, né? Tá certo? Entendido até aí? Bom, então, na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês e fazer com vocês alguns exercícios de concentração comum. Tá? Eu tenho um material, vou mandar antes para vocês, exercício de concentração comum. E provavelmente na próxima aula nós já vamos falar da outra concentração que eu estava mostrando aqui para vocês, ó, da concentração molar também. E já vamos fazer exercício também. Tá? Espero que tenham entendido. E se quem não entendeu alguma coisa, no início da próxima aula, abra o seu áudio e diga: Paulo, eu não entendi tal coisa naquela outra aula. Tá ok? Um grande beijo para vocês. Até a aula. Tchau, gurizada.